Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Flow e hoje nós vamos falar sobre famílias mosaico. Você sabe o que é? Então você vai entender no nosso programa quais são os efeitos jurídicos desse modelo de família. Então fica aqui com a gente porque o programa hoje está incrível. E hoje eu recebo a nossa querida parceira Cristina Cabral, ela que é advogada e especialista em direito da família. Cris, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Rô, obrigada por me receber sempre e dar essa abertura para a gente falar de temas tão relevantes aí para as pessoas, para a sociedade em geral. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente interessante, que são os modelos familiares e principalmente sobre a família mosaico, né, Cris? Explica um pouco aqui pra gente o que é esse formato familiar. Bom, na verdade, com a evolução da nossa sociedade, as mudanças que existiram nos comportamentos de um tempo para cá, principalmente depois da lei do divórcio em 77, da Constituição Federal em 88, de uma série de mudanças legislativas, as pessoas começaram a casar novamente, né, a se unirem novamente com um casamento, e aí elas trouxeram os filhos de outros relacionamentos. Os dois parceiros têm filhos e aí eles se juntam e aí convive todo mundo junto e misturado, né? Nessa família que se compõe por vários pontos. Então um tem 3 filhos de um casamento, depois tem 2 de outro, aí tem terceiro casamento e ela tem um daqui, outro do outro, então junta todo mundo e convive nesse modo, né? Dessa maneira. Então reúne-se todos os filhos. É uma configuração de família, né? Porque se você for pensar, tem vários fatores jurídicos até que você pode abordar nessa Constituição, onde o seu companheiro atual, ele não é o pai daqueles filhos, mas acaba tendo aquela convivência que tem que ter o respeito e as questões todas de visita, guarda, né, de um, de outro, passa férias junto, não passa, mora junto, não mora, convive, vem passar o fim de semana que é normalmente do pai, da mãe, então tem essa convivência, não tem como negar, né? Então tem que ter uma estruturação para esse tipo de família também, né? Cris, e como funciona todas essas questões de guarda, de visitas nesse modelo familiar? Bom, são assuntos polêmicos que às vezes trazem muito problema, principalmente pra gente que advoga nessa área no dia a dia, a gente vê que isso às vezes é um ponto crucial dos problemas entre os casais, né, e ex-casais. Então é muito bom ser bem importante isso ficar sempre definido. Bom, é importante falar que às vezes os pais ou mães alienadores, eles fazem alienação parental, que é falar mal do ex-parceiro, do ex-companheiro, e impedir que a criança tenha contato com essa nova companheira desse pai ou dessa mãe. Mas também acontece o reverso, às vezes essa pessoa que convive, essa nova esposa, nova parceira, nova companheira, ela também tem algumas restrições com essa criança, ela se intromete na relação entre pai e filho, e aí dá sempre também uma confusão também. Então tem que deixar isso sempre muito bem acertado dentro do acordo de divórcio ou nesse processo, que sempre preservar o interesse do menor, sempre das crianças, como elas vão viver nesse novo modelo, como isso não vai interferir na educação, na vida dessa criança, no futuro dessa criança, né? E quando a gente fala, Cris, de férias, por exemplo, a gente veio aí de um ano muito desafiador, que foi 2020, que as crianças acabaram ficando em casa, então eu acho que pelo menos aqui comigo rolou de ficar uma semana comigo, uma semana com o pai, e a gente foi revezando, né? Mas agora é férias, né? E dentro disso, como funciona essa divisão? Bom, normalmente quando a gente faz, né, o divórcio do casal ou fixa a guarda, as visitas, a gente divide o período de férias, tanto de julho quanto de janeiro, que são as férias escolares. Mas tem um problema, porque às vezes o pai ou a mãe não tira férias, e ele tem
né, que ficar com a criança naquele período. Então, se for combinado, se for uma relação amistosa entre o casal, esse casal, tranquilo, você define, mas às vezes não é. Então, tentar fazer com que o pai ou a mãe exerça esse direito de visita de férias, porque para a criança é importante esse convívio, né, com o pai e com a mãe nesse período de férias, né? E às vezes também o pai quer ficar com a criança de férias em janeiro e a mãe também, porque a mãe também trabalha. Hoje as mulheres trabalham tanto quanto os homens. A gente também não fica o dia inteiro mais com os filhos. Mesmo no home office, a gente fica trancada trabalhando e eles lá. Então, você também tem que preservar o seu direito às férias escolares das crianças. Então, a minha orientação sempre é definir muito bem isso, colocar exatamente datas, dia que vai começar, dia que vai terminar, para que não tenha um ponto de conflito. Porque às vezes a relação até é amigável, mas aí quando entra esse outro parceiro, às vezes vem uma mágoa, às vezes vem uma discórdia com relação à questão do alimento, e aí tem briga. E acho que a gente pode falar também da questão da pandemia, é que tiveram muitas crianças que também não ficavam com os pais durante a pandemia, né? Porque era um grupo de risco, ou moravam com avós que eram um grupo de risco, ou a mãe era também grupo de risco, e aí o pai às vezes não estava fazendo a quarentena porque precisava trabalhar, é também de um grupo que pode ter mais facilidade de se contaminar. Então as crianças ficaram, tem casos no escritório que as crianças ficaram 8 meses sem ver o pai, só por vídeo, né? Então agora vem as férias, como isso impacta e como isso impactou no contato e no convívio e nesse vínculo, porque às vezes a criança é muito pequena, esse vínculo é muito complicado para ser estabelecido, né? Então eu sempre definir essas questões muito bem dentro desses termos do acordo, ou no dia da audiência, ou depois de uma perícia, do que for, porque aí não tem o que conversar, é cumprir o que tá ali e pronto. Tá, mas e quando não cumpre, né? Faz ali aquele acordo, mas acaba não cumprindo. O que pode ser feito dentro desse contexto? Acontece, porque às vezes quer pegar no dia que quer ou não pega. Isso. Então a gente tem sempre, ou através de uma liminar, né? Para que, por exemplo, às vezes a mãe não quer deixar, porque ela acha que acontece alguma coisa, ela acha que ela pode se socorrer de uma medida cautelar dentro do processo para poder resolver essa questão imediata. Ou então também acontece que o pai não quer cumprir, então você também pode se socorrer. Ou você fixou alguma coisa que agora a situação mudou, então você também quer modificar, e aí você pode entrar com uma ação revisional de visitas, né? Você vai revisionar isso sempre é mutável, você pode ver de acordo com os interesses do menor, a rotina do menor, e modificar essa situação sempre, através desse processo. Que bom, né? Porque isso também traz muita discórdia, muita discussão, né? E a criança fica no meio, né? Então sempre a criança fica, se eu falar isso meu pai vai ficar chateado, se eu falar isso minha mãe vai ficar chateada. E a criança fica no meio, sempre no meio. Então sempre tentar preservar o interesse desse menor, né? Porque os adultos se resolvem, mas a criança fica ali naquele meio, né? Mas agora na pandemia a gente viu muita confusão por conta desse negócio de visita e guarda. Acompanhe o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente muito conteúdo de qualidade para você. Confira agora aos quadros com dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Compartilho 5 dicas para você desenvolver a sua resiliência e habilidade de enfrentamento. A primeira delas é construa crenças positivas em relação às suas habilidades. Você trabalhar o autoconhecimento e saber quais são as suas forças pessoais vai te ajudar a potencializar os seus resultados e automaticamente ser uma pessoa mais resiliente. Segunda dica, encontre senso de propósito em sua vida. Quando você sabe para onde você vai, por que você está indo, automaticamente você consegue se fortalecer diante das adversidades. Terceira dica, desenvolva uma forte rede de network. Ter pessoas à sua volta que estão sempre engajadas com você, aqueles momentos deliciosos de dar muita risada, literalmente desenvolver relações positivas. Isso ajuda muito diante de momentos desafiadores. Você sabe que você não está sozinho e, gente, nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém ali para te dar a mão. A quarta dica é abrace a mudança. A
A flexibilidade é amiga da resiliência. Então, muitas vezes as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos que acontecesse, mas nós temos que ter esse jogo de cintura para flexibilizar e fazer de uma forma diferente. E a quinta dica é aceite as coisas que você não pode mudar. Eu sempre falo que as nossas ações, as nossas reações diante de uma situação desafiadora, isso nós podemos aprender a controlar. Mas fatores externos nós não temos controle, tá certo? Acho que essa é a dica de ouro aí para fechar esse nosso assunto. Eu espero que você tenha gostado e eu te encontro no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Olá, sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre direito de família e sucessões e sobre direito das mulheres. Bom, essa semana eu não posso deixar de falar sobre o caso que viralizou na internet, na imprensa, sobre a agressão daquele DJ à sua esposa na frente do bebê, na frente das pessoas. Bom, a gente vai voltar a falar dessa questão da violência contra a mulher, principalmente para deixar claro que violência contra a mulher, violência de gênero, não é um problema só de mulheres, é um problema social e que as pessoas elas não podem ficar inertes frente a isso, né? Isso se falou muito durante essa semana. Em briga de marido e mulher, sempre se mete a colher. Essa é uma visão antiga da patriarcal, de que dentro do casamento o homem tinha a propriedade da mulher. Então ele podia fazer qualquer coisa e ninguém podia fazer nada, né? Então a gente tem que desconstruir essa questão, falar abertamente sobre isso, no sentido de fazer denúncia. Quando você perceber alguma coisa dentro da sua família, faça uma denúncia. Se você está num condomínio, num imóvel, num apartamento, e você ouve gritos, comportamentos que possam parecer de violência, chame a polícia, chame o 90. Você, como cidadão, como ser humano, tem essa obrigação, né? E é importante a gente falar aqui e falar sobre essas questões, porque tem muita gente que está nos vendo que é vítima de violência e que precisa dessa ajuda, né? E que tem pessoas conhecidas que são vítimas. Então, eu acho que assim, o meu papel como advogada, como mulher, como feminista, como militante nessa área, é falar para outras mulheres e para outras pessoas sobre isso, né? Nunca deixar de falar. A gente que atende no dia a dia do escritório, casos de divórcio onde tem violência, casos de uma união estável que tem violência, casos até de namoros que tem violência, a gente tem que falar isso tem que parar de ser banalizado, né? Bem como um caso que também eu vi essa semana na internet, sobre ofensas que o ex-marido fez contra a ex-mulher, nas redes sociais, no WhatsApp, e ela entrou com pedido de indenização por danos morais, porque é cabível, né? E o juiz e a juíza, mulher, considerou aquilo um mero aborrecimento, uma coisa que não tinha importância nenhuma. E eu já também presenciei isso em processos meus. Então acho que é só falando, é só conscientizando de que isso é crime, de que isso é muito horrível, é que a gente vai conseguir mudar essa situação. Tá bom? Bom, semana que vem tem mais. Quem puder, fique em casa e fiquem bem. Um beijo. Olá, meu nome é Fabiana Garcia, eu sou psicóloga, especialista em saúde mental. E eu gostaria de falar hoje para você, que é pai, mãe, educador ou profissional da área da infância e adolescência. Você sabia que tão importante quanto cuidar da nossa saúde física, também temos que ter um olhar para a saúde mental nossa e de nossas crianças? É isso mesmo. Afinal, estresse, ansiedade e depressão não acomete apenas os adultos. Tem muita criança passando por essa situação. E o adulto, por falta de conhecimento ou informação, acaba não tendo um olhar e não encaminhando essas crianças para um cuidado adequado. É por isso que precisamos ficar muito atentos aos sinais e sintomas que a criança vem apresentando. Como, por exemplo, ela passou a perder o interesse pelas coisas que gostava? Seu apetite está desregulado? Como está a qualidade do sono? Não está dormindo bem, tem pesadelos? Passou a apresentar irritabilidade ou agressividade?
Bem, certamente se a criança apresenta algum desses sintomas, ela não está bem e precisa de ajuda. É importante sabermos o quanto antes para que ela possa receber o auxílio e o tratamento necessário. Aí a possibilidade de desenvolver uma patologia será mínima e mais cedo ela voltará a ter qualidade de vida. Bem, por falar em patologia, eu gostaria de saber se vocês conhecem alguma criança ou adolescente que apresenta sintomas de desobediência e oposição. Você sabia que pode não ser simplesmente uma birra ou má educação? Sim, existe um transtorno chamado transtorno opositivo desafiador, mais conhecido como TOD. Vocês conhecem? São crianças que perdem a paciência facilmente, entram em discussão com adultos, desafiam e recusam obedecer solicitações e regras, perturbam e implicam outras crianças, se mostram enraivecidas, ressentidas e até vingativas. Elas parecem estar testando os adultos o tempo todo. Bem, como eu falei inicialmente, por falta de conhecimento dos adultos, muitas crianças não recebem o tratamento e acompanhamento do qual necessitam. Então, para que você possa obter este conhecimento, eu tenho uma novidade. Nós lançamos recentemente o livro Sanduíche do Cérebro, uma alimentação completa do saber para o aprender. É um verdadeiro manual que traz informações sobre vários transtornos que podem acometer as crianças e adolescentes. Então, você não pode perder. Adquira já o seu exemplar clicando no link da minha bio. Gratidão e até a próxima! Cris, explica um pouquinho pra gente como funciona o processo de guarda compartilhada. Bom, é importante falar porque tem um mito que as pessoas acham que a guarda compartilhada é a criança morar uma semana com um, uma semana com outro, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Mas não é, isso é guarda alternada. A guarda compartilhada é aquela que os pais definem tudo sobre tudo do filho, educação, roupa, o que vai fazer, onde vai estudar, que esporte vai fazer, que horas vai, que horas não vai. E a visitação é mais livre, né? Normalmente a gente estipula algumas coisas na visitação por causa da rotina da criança. Às vezes a criança tem uma aula de futebol, uma aula de inglês, a escola é à tarde, de manhã, né? Então a gente fixa alguma coisa, mas essa visitação é livre. O pai tem acesso à criança o tempo inteiro. Ele pode buscar numa atividade, levar na escola, passar um dia. Mas é diferente da guarda alternada, que a criança mora cada vez com um. Essa guarda alternada é um tipo de convívio, eu acho um pouco complicado. Eu acho que os pais têm que morar perto, a criança tem que estudar perto, porque senão muda muito a rotina. A criança fica sem identidade, ela não sabe onde ela mora, onde está. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem combinada entre os pais, para que isso flua legal para a criança e que dê certo. Mas tem casais que fazem, sim, tem crianças que ficam 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe e dá super certo, né? O importante é sempre verificar isso, o interesse do menor e que é necessário que ele tenha convívio com ambos. E também com as famílias, né? Tanto a família materna quanto a família paterna. Isso também é importante falar, que às vezes as pessoas esquecem. É verdade. Cris, agora há pouco você falou sobre alienação parental. A gente sabe que isso acontece o tempo todo. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa alienação parental e como juridicamente nós podemos nos proteger diante disso. Buscar essa ajuda, o que pode ser feito, como provar. Bom, primeiro eu vou explicar o que é alienação parental. Tá. É um genitor falar alguma coisa que macule a imagem do outro. Então, xingar, falar que é imprestável, qualquer coisa assim, qualquer palavra, desse genitor ou da família dele. Tá. Não deixar ter contato, por exemplo, vai viajar, não deixa falar no telefone, não deixa exercer o direito de visita. Hoje não pode, hoje ele tem uma atividade. E isso diminui o vínculo que a criança tem com esse genitor, ou com o pai ou com a mãe. Então eu acho importante falar isso, porque a alienação parental acontece desde homens, né, e mulheres. Não é só única e exclusivamente de pais para as mães, né? Isso acontece reverso também. Não deixar encontrar, ou então
ficar falando, fazendo comentário, isso é muito desagradável e isso pode causar com que esse genitor alienante perca a guarda do filho, ele não tenha mais esse direito. Outra coisa que acontece é o genitor causar alguma coisa que faça com que a criança não queira mais ir visitar. Isso chama autoalienação parental. Isso acontece. Por exemplo, nessas famílias mosaico, às vezes tem um enteado e a criança. Aí eles brigam. Ou tem uma confusão, um bololô ali. Então, ele não preserva a criança daquela confusão. Então não é que ele não pode se relacionar de novo, não é que ele não... Mas é que ele tem que preservar a relação de filho e não colocar a criança em risco. Porque às vezes acontece, eu já vi casos de agressão, de pedofilia, de abuso da criança ali naquele ambiente. Então isso também é considerado como autoalienação parental. Às vezes ele nem percebe, ou então ele não tem o cuidado necessário de ver que o filho está sofrendo um abuso ali naquele ambiente da visita que ele está proporcionando. Então isso também é importante. A gente falar, então pode perder a guarda, pode modificar as visitas podem ficar supervisionadas com um assistente social ou ali no ambiente do fórum. Agora eu não sei muito bem como está funcionando em razão da pandemia, mas tem essas visitas supervisionadas, ou então só visitar com alguém junto, com a mãe junto, né, para ver se isso não está acontecendo, tá? Porque isso causa muita coisa para a criança, muito problema depois, muito problema psicológico. A criança percebe, a criança fica dividida, a criança fica no meio daquela confusão. Isso impacta muito negativamente no desenvolvimento daquela criança. Então sempre pensar nisso. Eu sei que às vezes a gente tem raiva do ex, às vezes ele tá tendo um comportamento ruim, às vezes ela tá tendo um comportamento ruim, mas a gente tem que tentar preservar, engolir, falar com o advogado se precisar fazer alguma coisa judicial, trabalhar isso em terapia, outra terapia alternativa, mas você tem que blindar seu filho, né, dessas coisas. Lógico que às vezes realmente você tem que tomar uma medida, não deixar a visita, que ele não fique sozinho porque está acontecendo uma coisa muito grave, como essa que eu relatei, que é um caso prático que eu já atendi no escritório, de você ter indícios de que está tendo abuso sexual, você tem indícios que está tendo agressão por parte da madrasta, por parte do enteado. Então aí é diferente, porque você faz essa prova e consegue uma liminar para modificar isso. Mas às vezes não é, às vezes é delírio persecutório, às vezes é mágoa, às vezes é maluquice da pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado. E também eu acho importante falar que hoje os pais, eles estão mais participativos, né? O pai hoje, ele quer ter uma presença maior na vida da criança. E aí ficou uma coisa que era muito da mulher, né? Antes a gente tinha que ter uma participação 100% e a gente não podia falar, eu vou viajar a trabalho, eu vou focar na minha carreira, porque aí você era considerada uma mãe ruim e você era execrada. E aí o pai não, o pai pode ficar trabalhando 14 horas por dia, ver a criança 2 horas por dia. Essa participação paterna era muito desprestigiada. Hoje não, hoje os homens modernos, eles entendem a necessidade dessa participação paterna, independente de uma relação, se você está junto ou não, né, de ter esse dia a dia legal com o filho, estabelecer esses vínculos para o seu desenvolvimento da criança. E isso ajuda, né, nessas questões da alienação parental também. Mas é muito grave, isso acontece muito, tem que ficar muito esperto, tanto para não fazer quanto para o seu filho também não estar sofrendo, e procurar as vias judiciais. Como provar? Você perguntou. É difícil, né? Porque às vezes é uma coisa muito velada. Às vezes a criança conta, né? Às vezes a criança fala, meu pai falou tal coisa, minha mãe falou tal coisa. Às vezes a criança conta, mas às vezes a criança não conta. E aí você tem que fazer uma investigação. Então, normalmente, através de um laudo psicológico, né? Você está percebendo a criança está ficando muito abalada quando volta da visita. Ou, por exemplo, no caso do pai, que a mãe está fazendo alienação, que a criança não quer ir. Tudo aquilo, então avaliar psicologicamente com um psicólogo, um especialista em infantil, gravações, no WhatsApp, que às vezes tem, porque às vezes a pessoa escreve, né, comentários. Então a prova é feita basicamente nisso, mas eu acho que a avaliação psicológica é o mais, é o ideal, né, para comprovar isso daí, até para ajudar a criança a sair desse conflito todo que tem na separação, né, do casal. Exatamente, buscar essa ajuda é essencial, né? Acompanhe o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente muito conteúdo de qualidade para você.
Confira agora aos quadros com dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Olá, meu nome é Michele Fernandes do quadro Explicando Direito e hoje eu vou abordar mais algumas questões acerca da LGPD. Vamos lá? Você sabia que as suas emoções não podem ser vazadas sem o seu consentimento? Hoje em dia, muitas agências de publicidade, muitas empresas que estão lançando produtos ou serviços, fazem campanhas publicitárias na rua, em praças públicas, e colocam, por exemplo, totens para que as pessoas consigam sentir as suas reações, as suas emoções diante daquela situação ou daquela experiência vivida. Portanto, essas campanhas publicitárias precisam pedir antecipadamente a autorização da pessoa que vai participar, explicar o que está acontecendo naquele momento, para que ela queira ou não participar dessa experiência, dessa vivência, né? Então isso nós precisamos tomar cuidado e as empresas, agências de publicidade também têm que tomar esse devido cuidado antes. Uma outra situação importante também é o reconhecimento da biometria em condomínios, tanto em condomínios residenciais quanto em condomínios comerciais, empresariais. Nas portarias, as assembleias, né, de condomínio precisam autorizar antes que tanto moradores quanto que todos os condôminos, sejam eles empresariais ou residenciais, autorizem a biometria dos seus titulares, tá? Hoje a lei, ela determina, ela fala, né, que nós podemos fazer essa biometria normalmente, só que nós deixamos normalmente e para pessoas autorizadas, tá? Ainda que não sejam os titulares, né, os locatários, os proprietários daquelas unidades. Você pode fazer essa biometria, só que isso precisa de aprovação na assembleia condominial, seja ela ordinária ou em caráter extraordinário. É muito importante que você se atente lá no seu condomínio para prever essa situação que eu acho que ajuda bastante e hoje ajuda muito também na segurança dos condomínios, né, na identificação de quem está entrando, de quem está saindo, até porque nós vemos muito problema de falta de segurança, muitos assaltos em condomínios hoje, né? Então, eles estão tomando essa medida de segurança e isso tem ajudado bastante, mas precisa de uma aprovação prévia da Assembleia Condominial, não se esqueça disso. Uma outra coisa com a implementação da LGPD foi o fim dessa farra de teste de personalidade que são feitos em redes sociais. Por quê? Você precisa coletar um mínimo de informação para fazer esses testes de personalidade, que são divertidos. No entanto, você não é obrigado a colocar todas as suas informações pessoais. E eles acabam coletando, esses aplicativos acabam coletando as informações dentro das redes sociais. Então, ele tem a obrigação de mostrar para você qual a finalidade de coletar os seus dados pessoais para fazer esses testes. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, espero que você tenha gostado, muito obrigada pela sua audiência, qualquer dúvida pode me chamar nas minhas redes sociais e um beijo, até a próxima, tchau, tchau. Você quer se tornar uma empreendedora de sucesso? É muito simples. Torne-se uma revendedora de acessórios e bijuterias da Saba Bag. Você sabe qual é o diferencial da Saba Bag? Você começa o seu negócio com um pequeno investimento e pode trocar 40% do seu mostruário. Algo inédito no mercado. Então, convido você a entrar em contato agora mesmo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar com um dos representantes da Saba Bag, porque uma mulher em flow é independente, inclusive financeiramente. Então, convido você a conquistar a sua autonomia agora mesmo. Acesse o QR Code que está aqui abaixo do nosso vídeo e mude a sua vida agora mesmo. E tem uma promoção incrível. Você adquirindo qualquer um dos kits Saba Bag, você recebe uma pulseira incrível e exclusiva de presente, além de receber
todo o material de apoio para entregar os produtos para as suas clientes. Sacolinhas, saquinhos personalizados, uma bolsa personalizada. Então, tudo prontinho para você começar o seu negócio e fazer a diferença na sua vida. Convido você a tomar essa atitude agora. Acesse o QR Code e fale com uma representante. Você não pode ficar de fora de uma empresa tão incrível que foi pensada para você, mulher. Cris, você pode compartilhar com a gente algumas dicas que os pais podem aplicar para fazerem essas negociações de uma forma mais assertiva? Bom, primeiro é importante sempre levar em consideração o interesse do menor. Tá. Então, respeitar os horários. Se a criança é pequenininha, não vai fazer uma visita que ele tem que retirar 10 da noite, devolver 10 da noite do outro dia. Né? Então combina de levar na escola, o dia que vai retirar na escola, tentar cumprir a rotina da criança da hora de acordar, do almoço, de arrumar a lancheira, de arrumar as coisinhas do material, porque essa visita de um dia na semana, que normalmente a gente coloca para o pai pegar um dia na semana, é para ele ter contato com a rotina da criança. A gente tá falando de criança pequena, né? De criança, porque tem a lição, tem a lancheira, que agora as crianças não estão indo pra escola, mas elas vão voltar, né? Então tem que estabelecer isso. Esse tipo de rotina de horário, por exemplo, o aniversário da criança. Aí eu vi um dia um casal fixou assim, metade do dia a criança passa com a mãe, metade do dia passa com o pai. É péssimo, porque quem ficar com a noite não vai aproveitar nada, se a criança é pequenininha. Exato. Ela vai dormir, vai ficar chorando, não vai fazer 2 festas, a criança não vai aguentar 2 festas, né? Então pensa o que pode ser legal, que os dois possam aproveitar, que a criança vai ter 2 aniversários legais, se você não puder fazer um aniversário em que todos estejam juntos, que isso também acontece, que às vezes não tem um relacionamento tão legal. Então cada dia fica com um, fica até a hora do almoço, porque aí fica das 10 a hora do almoço, meio-dia 1, e o resto dá para os dois aproveitarem, né? Nessas festas de Réveillon que a gente passou aí, de Natal, essas coisas, o que é legal, o que a criança vai aproveitar, o que vai ser, o que vai ser usual? Nas férias, o que a criança vai curtir? Você vai viajar? Se você não vai, você vai estar em casa, mas você pode ficar e levar a criança num parque, curtir, brincar, mesmo que fique em casa, mas fazer alguma atividade. Então sempre levar em consideração isso. E bom senso, né? Mas o que eu sempre falo, coloca isso tudo na petição. Fala para o advogado, eu quero fixar isso, tal horário, e pegar no pé para cumprir. Porque tem pai e mãe que não cumpre. Tem mãe também que sai, não volta a criança, o cara não consegue devolver a criança, aí fica na chuva esperando. Tem um monte de coisa maluca por aí, né? Porque às vezes a pessoa não pensa. Mas também tem homem que às vezes a pessoa não tem pontualidade, tem marido que não tem ex-marido que não cumpre, que não chega no horário, aí você também tem uma programação que você não consegue fazer, tem que ficar esperando, né? Então, se você colocar isso tudo bem explicado, exemplificado, né, de uma forma bem objetiva, fica mais fácil para você cumprir, porque aí você não tem essa confusão. E às vezes o casal não quer fazer isso porque fala assim, mas tá tudo bem, a gente tá super bem. Só que aí às vezes a relação degringola, né? E a guarda compartilhada é bem isso mesmo, né? É poder estar sempre o tempo inteiro, mas tem que ter uma combinação quando a criança é pequena. Tem criança, por exemplo, que tem aquela amamentação livre, né? Que a mãe amamenta a criança o tempo inteiro. Aí acontece a separação no curso dessa amamentação, que eles têm 2 anos. Então ela não dá para ela ficar muito longe da mãe. Por quê? Porque ela mama a qualquer horário, não tem as 3 horinhas, né? Então também pensar nisso, quanto isso vai impactar. Porque pensa, a criança tá sofrendo o fim do casamento dos pais, aí tem que desmamar, aí não sei o quê, aí a briga dos pais. Então, sabe, tem uma série de contextos que a gente tem que avaliar para fazer essa visita e essa guarda darem certo, que a criança não sofra e que o casal não brigue mais e que não fique mais confusão ainda. Excelentes dicas, Cris. Como sempre, esclarecendo aqui de forma muito clara, né, lúdica aqui pra gente, né, todos esses assuntos que são de fato muito desafiadores, né. Eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade, a sua parceria de sempre, né, e por você ter vindo aqui fazer o nosso programa. Eu adoro falar sobre esses assuntos.
da advocacia da área de família ou de outros assuntos que eu falo, porque eu acho que às vezes uma palavra você modifica todo, você vira a chavinha, né, de quem está assistindo, porque às vezes a pessoa não tem acesso. Exato. O acesso à justiça é muito difícil no nosso país. Então, quanto mais a gente falar, quanto mais informação a gente trouxer e de uma forma que a pessoa consiga entender e possa depois procurar a defensoria, procurar um advogado e resolver essa situação, vai ser melhor para as crianças, para as pessoas, para a sociedade, para um mundo em paz, para não ter briga, para não ter contencioso. Então, é muito importante para mim estar aqui, eu adoro. Obrigada a você pelo convite e é isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Gostaria muito de agradecer a sua audiência, porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flow. Até semana que vem. Tchau, tchau. O que acontece? E hoje eu recebo Cristina. O que acontece? E dentro disso, Cris, vamos falar um pouquinho também, que eu acho que é bem relevante, sobre a questão da... Eu esqueci. O que acontece? Algumas questões sobre a LGPD, peraí. Vou abordar mais algumas questões sobre a LGPD. Isso. Em que o consumidor... Não. Peraí, deixa eu fazer aqui minha... Você sabia... que são fixados para você saber... assinem uma cartinha, beleza. Beleza. Nós temos também a situação da... Beleza. Acompanhe o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente muito conteúdo de qualidade para você.